Fala para o teu vizinho, fala, é para Jesus. Agora eu vi que você está feliz. Vamos ouvir a palavra de Deus? Se você trouxe a Escritura Sagrada, eu vou pedir para você, pegue aí por favor, abra no livro do Gênesis. Obrigado aí aos arrumadores do templo. Vocês que estão aí, dá uma olhada aí. Está alinhado? Hã? Se é na nossa casa, a gente até deixa passar, né? Mas na casa do papai, não. Na casa de Deus tem que ser bonitinho. Ups. Rapaz, é pesado esse negócio aqui, hein? Vem aqui, Hulk. Vem aqui que você vai trabalhar hoje. Ficar só pegando malha na academia. Vamos trabalhar aqui. É para lá, é? Pega aí, Hulk. Aqui, ó. Foi? Foi? Não, vocês estão brincando comigo agora. Foi ou não foi? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Hulk. Valeu a pena, né, pegar 150 quilos no supino. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 28. Eu vou pedir para você ficar só mais um pouquinho de pé, com reverência à palavra de Deus, e a gente vai ler o que está escrito no verso de número 20, que está escrito assim: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Forte isso, né? Forte isso. Então aqui nós identificamos que Jacó ainda não tinha aquele conhecimento de Deus que o seu pai Isaac tinha e que o seu avô Abraão tinha. Ele não era íntimo de Deus, como seu avô e como seu pai. Então até este momento, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac ainda não era o Deus de Jacó. Mas eu quero te fazer esta pergunta: Ele é o teu Deus? Hã? Ele é o teu Deus? Então levante a mão para o céu assim e fala assim: Tu és o meu Deus. Fala: Senhor, Tu és o meu Deus. Mas Jacó está revelando que naquele momento que ele fez o voto, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ainda não era o seu Deus, ainda. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Então eu vou ler de novo aqui o versículo 20, mas eu gostaria que toda a igreja repetisse após a minha leitura, em bom som e alta voz, para a gente aprender a palavra. Vamos lá. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, aponta a mão para o céu assim, ó: o Senhor será o meu Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê que Jacó fez esse voto com Deus? Crê? E você crê que a partir deste momento, Deus, que só era o Deus de Abraão e de Isaac, também passou a ser o Deus de Jacó?
Hã? Então você que crê, coloca a palavra de Deus sobre o teu assento. Vamos juntos dar para Jesus, porque Ele merece. Vamos dar a melhor salva de palmas para Ele. Enquanto você está aplaudindo, experimenta abrir a boca e dizer glória ao teu nome, Senhor. Isso, dá glória a Deus agora. Diga glória, 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 glória. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser ministrada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro. Que não seja homem, que não seja carne aqui falando, mas o teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Portanto, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar. Quando Jacó fez essa oração, ele estava no meio de um deserto, apenas com a roupa do corpo, e ele não tinha sequer um lugar para dormir. Ele estava perdido, sem direção. Estava escuro, não dava para enxergar nada. O deserto é um lugar que não tem iluminação. E ele estava ali, pensando nas coisas que ele fez. Só que para nós entendermos o que levou Jacó a esse deserto onde ele está, nós precisamos voltar lá no início da vida de Jacó, exatamente no dia que ele nasceu. Então eu vou pedir para você ir no capítulo 25 agora, do livro do Gênesis, e a gente vai ler o que está escrito a partir do versículo 21. Gênesis 25, versículo 21. Isaac era casado com uma mulher chamada Rebeca, e esta mulher não lhe dava filhos. Mas Isaac era um homem de Deus. Afinal, ele aprendeu isso com seu pai. Ele aprendeu a servir a Deus e a agradar a Deus. E ele aprendeu, principalmente, que a oração, ela resolve quase tudo. E quando Isaac percebeu que a sua mulher não podia lhe dar filhos, ao invés de ele ficar murmurando, dizendo para Deus: por que o Senhor fez isso com a minha família? Por que o Senhor não permite que a minha mulher engravide? Não, ao invés de ficar murmurando, ele vai orar. E ele vai pedir para Deus, não só uma vez. Ele vai pedir várias vezes a mesma coisa. Isso já nos mostra que a oração que é respondida é aquela oração insistente. Então vamos aprender esta lição aqui. Se você puder falar para alguém, fale. Fala, a oração que Deus responde é a oração insistente. Então o que a gente tem que entender? Que nós precisamos insistir com Deus, se nós quisermos que Ele nos responda. Porque Deus só vai responder àqueles que são insistentes, aqueles que não desistem. Você vai desistir? Vai parar a campanha no meio? Nós estamos no meio, hein? Chegamos na metade. Estamos iniciando a 4ª semana. Estamos na metade. E muitos já vão começar a querer desistir. Mas eu quero que você diga isso: eu não. Isaac orou uma vez e nada. Ele orou a 2ª vez e nada. Ele orou a 3ª vez e nada. Ele poderia ter falado: acho que Deus não está me ouvindo. Mas se você ler o versículo de número 21, está escrito assim: Isaac orou
instantemente ao Senhor por sua mulher. Como assim instantemente? Sem parar. Sem parar. Porquanto era estéril. Você sabe que a esterilidade não tem cura, né? Nunca teve. Não tem cura. E o Senhor ouviu as suas orações. Olha aí. Deus vai ouvir as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Como é que a gente traduz isso? E o que ele pediu foi alcançado. Desculpe eu estar parando aqui, mas eu tenho que falar isso. Eu não posso deixar passar em branco essas informações. São palavras poderosas que, quando são liberadas sobre a vida de quem crê, elas fazem coisas extraordinárias acontecerem. Eu já tenho que te dizer isso, que aquilo que você pediu vai ser alcançado. Amém? E aí no versículo 22, uma coisa muito estranha começa a acontecer no ventre daquela mulher. Olha só. E os filhos lutavam dentro dela. Irmãos sempre brigam, né? Sempre tenha um desentendimento entre irmãos. Eu falo isso porque nós somos em 3 irmãos. E eu sou do meio. Então aí você já imagina. Eu sou do meio. Tem o mais novo e o mais velho. Então às vezes eu apanhava porque batia no mais novo, e apanhava porque encrencava com o mais velho. Quem é filho do meio aqui? Levanta a mão. Ó, coitado. Que Deus te dê graça. Mas olha o que diz aqui. Eu estou no versículo 22. Então ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Quer dizer, Rebeca queria saber o que estava acontecendo dentro dela. Ela percebia que aquilo não era normal. Até para uma mulher que engravidou pela primeira vez na vida, porque ela não era estéril, não é? Aqueles são os primeiros filhos que ela vai ter na vida. É a primeira gestação dela. Ela não entende muito de gravidez, mas mesmo sem entender, ela percebeu que uma coisa estranha acontecia dentro dela. E ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, versículo 23: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha só. Aqui já começa a se desenrolar o mistério da vida de Jacó. Observe a última frase do versículo 23. É Deus falando. Deus que está dando essa explicação. E o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, que quer dizer suplantador. Ou, no significado mais simples, aquele que leva vantagem, ou que quer levar vantagem. Olha só. Aqui, a história de Jacó já começa de uma forma emblemática. Porque quando Jacó nasceu, junto com seu irmão Esaú, os 2 eram gêmeos.
Você sabe que a ciência, ela diz que quando uma mulher ela engravida de gêmeos, a fecundação acontece ao mesmo tempo. Não tem como fecundar um, depois fecundar outro. Acontece ao mesmo tempo. Por isso que são gêmeos. Ou seja, um não entra com uma fração de segundos na frente e o outro vem atrás. Não, é junto. É junto. Quer dizer que os dois nasceram e foram fecundados no ventre da mãe juntos. Só que na hora de sair, alguém tem que sair na frente, concorda comigo? Não dá para tirar as duas crianças juntas de dentro do ventre. Alguém vai sair na frente. E como Esaú, enquanto estava no ventre, ele era mais bem alimentado do que Jacó, ele recebia mais nutrientes do que o Jacó, então ele tinha mais força para poder romper do que o Jacó. E o Jacó, para não ficar para trás, ele agarra no calcanhar do irmão. Por que ele agarra no calcanhar do irmão? Eu já ouvi muita gente dizendo que porque ele queria levar vantagem. Não, não foi ali que ele quis levar vantagem. Ele nasce agarrado no calcanhar do irmão porque ele não tem força para fazer o que o irmão está fazendo. Ele não tem força para romper. Então ele agarra para pegar uma carona. Eu sou fraco, eu não consigo sair. Então eu preciso me agarrar no meu irmão para que ele possa me tirar junto. Foi por isso. Você veja que o ser humano, mesmo antes de nascer, ele já sabe das suas limitações. Sabe ou não sabe? Ele sabia que ele não ia conseguir romper, por isso agarrou no calcanhar do irmão, senão ele não conseguiria sair. Mas veja o que diz o versículo de número 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Veja que gêmeos, mas totalmente diferentes. Quem olhasse para Esaú, via um jovem robusto, forte, musculoso. Olha aqui, ó. Levanta aí, Hulk. Esaú era mais ou menos assim, ó. Sério. Estou falando sério. Não é, pastor? Fortão, musculoso. E essa genética ele herdou quando estava ainda no ventre da mãe. O Jacó, coitadinho. Pode sentar, obrigado, viu? Quem manda ser forte? O Jacó era assim, ó. Vem cá você, irmão. Você que não tem cabelo preto na cabeça. Jacó era assim, ó. Eu não posso fazer o Jacó porque Jacó era assim, ó. Ele não era doente, mas ele não era musculoso como o irmão. Quer ver? Vem cá, Esaú. Vem aqui, Esaú. Vem aqui, Esaú. Coloca assim, um do lado do outro, ó. Só que eles eram gêmeos. Mas quem olhasse assim, ó, falava assim, mas eles são gêmeos mesmo? Você tá entendendo? As pessoas olhavam e não acreditavam, mas eles são gêmeos mesmo? Tem certeza, ô Isaac? Tem certeza? Tem certeza que esse aqui não é filho de outra mãe? Por que eu estou mostrando isso para você? Para você entender como Jacó cresceu. Ele cresceu ouvindo essas coisas. E ele foi se sentindo inferiorizado. Não que seja o teu caso, viu, irmão? Isso aqui é só um exemplo, tá? Ele vai crescendo, gente.
E as pessoas que conhecem aquela família vão olhando para o Jacó e vão dizendo: ô Jacó, tem certeza que você é filho da Rebeca? Tem certeza? Tem certeza que o seu pai não deve ter saído aí com outra mulher e não falou nada? Então Jacó, ele vai ser durante toda a sua adolescência e até a juventude motivo de piada. Ele vai crescer sendo uma vergonha, não para a família. A mãe não se envergonhava dele, o pai não se envergonhava dele, mas as pessoas falavam coisas a seu respeito que faziam ele se sentir envergonhado. Então ele tinha tudo para ser um fracasso. Tinha tudo para ser um fracasso, mas não vai ser assim. Eu já quero te adiantar uma coisa. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa a fraca para confundir as fortes. Amém? Você está entendendo? Que Deus vai fazer na tua vida é grande, independentemente de quem você é. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, viu? Esaú aí. Só faltou pintar o cabelo de ruivo. Então, a história de Jacó começa assim. E essa história vai se desenrolando. No versículo de número 28 está escrito: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Então o pai dizia: Esaú, esse é o filho que eu pedi a Deus. Forte, robusto, guerreiro, caçador, corajoso, não tem medo de bicho, habilidoso. Não que o Isaque não amasse o Jacó, não era isso. Mas você está compreendendo que dentro daquela casa houve uma divisão? O pai preferia o Esaú, o fortão. A mãe preferia, e não é assim. A mãe, ela sempre vai ser assim, ela sempre vai defender o mais fraco. Às vezes os outros irmãos até dizem assim: ah, só porque o caçula viajou, só porque o mais fraco viajou, parece que a senhora não ama a gente, parece que não dá atenção para a gente. Não é, é porque a mãe, ela tem esse instinto protetor. Ela sempre vai se preocupar mais com o mais fraco. Tanto que o versículo de número 29 diz aí, no final, versículo 28, desculpe: mas Rebeca amava a Jacó. Então esses dois irmãos cresceram e eles escolheram caminhos diferentes. Enquanto Esaú se torna um exímio caçador, o Jacó se dedica apenas à tarefa de casa, às tarefas domésticas, principalmente a cozinhar. Como ele passa a maior parte do tempo com a sua mãe, ele aprende a cozinhar e ele se torna um excelente cozinheiro. Jacó sabe preparar todo tipo de prato que você imagina. Ele se torna experiente nisso. E a sua mãe o admira porque ele aprendeu tudo aquilo que ela lhe ensinou. Mas aí você passa para o capítulo 25, versículo 29. Apesar de ele ser muito amado por sua mãe, Jacó nunca se conformou em ser o segundo. Na verdade, ele sempre quis ser o primeiro. E é evidente que haviam várias razões pelas quais ele queria ser o primeiro. Mas lendo o versículo 29, você vai ler assim, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Então disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha só, ele não pensou duas vezes.
Na primeira oportunidade que apareceu, Jacó, ele foi lá e agarrou, e ele falou assim: tá, eu te dou o guisado, desde que você me venda hoje a tua primogenitura. Ele começou ali uma negociação com o irmão. E não era uma negociação a longo prazo, era uma negociação imediata. Eu só te dou o prato de lentilhas se você jurar que me vende hoje a tua primogenitura. O que o Esaú vai dizer? De que me vale a minha primogenitura se eu perecer de fome? Então aqui nós já estamos vendo duas personalidades diferentes. O primeiro, o Esaú, que é dono da primogenitura, ele é portador da primogenitura, mas ele não valoriza isso, ele não sabe dar valor ao que tem. E o Jacó, que valoriza até demais aquilo que ele não tem. Eu quero que você se veja nisso. Quem é você nessa história? Você é aquele que não valoriza o que tem? Ou você é aquele que valoriza até demais aquilo que não tem? Porque Jacó está entendendo que ele está diante de uma oportunidade preciosa e ele não pode deixar aquela oportunidade passar. Então, se você continuar lendo comigo aqui, o versículo 32 diz: e disse Esaú: eis que estou à ponta de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Olha aí, tem muita gente que reprova, né, a atitude de Jacó de querer ser o primogênito, mas os dois têm exatamente o mesmo tempo de vida. Exatamente o mesmo tempo de vida. Porque a vida não começa quando sai do ventre, a vida começa quando é fecundado no ventre. Amém, igreja? A vida dos dois começou no ato da fecundação. E foi junto. Eles têm exatamente o mesmo tempo de vida. O mesmo tempo. Mas por uma fração de segundos, o Esaú saiu primeiro. Mas isso não quer dizer nada. Jacó também tinha o direito de ser o primogênito. Amém, igreja? Pela lei, ele também tinha o direito de ser o primogênito, porque os dois foram gerados juntos, os dois foram fecundados juntos, eles só não saíram juntos. Então, apesar de muita gente ficar reprovando o fato de Jacó querer ser o primogênito, ele não está errado não, ele está no direito dele, é direito dele ser o primogênito. O que vai ser errado é a maneira como Jacó vai fazer isso lá na frente. Amém? Porque aí ele vai usar de mentira. Ele vai enganar o próprio pai. Pior, seguindo as orientações da mãe. Porque a mãe queria que ele recebesse a bênção. A mãe de Jacó, a Rebeca, ela não se conformava em ver aquele filho sendo motivo de piada, de chacota. Ela queria o melhor para aquele filho. Ela sabia que o Esaú por si só, ele conseguiria ser um homem bem-sucedido na vida, até porque ele era habilidoso demais. Mas ela queria que Jacó também tivesse uma chance. Então ela vai contribuir para esta chance, mas de uma forma ilícita. Porque você concorda que quem enganou o Isaac não foi só o Jacó? A própria mulher participou de tudo aquilo. Na verdade, o gênio do mal foi ela. Ela que maquinou tudo. Ela que arquitetou tudo. Ela que desenhou todo aquele plano. E ela falou assim: olha, eu vou te dar aqui uma roupa do teu irmão Esaú, você se veste com ela. Aí colocaram pelos na mão do Jacó para que ele se parecesse com Esaú. Tanto que quando ele foi lá levar o guisado que a mãe preparou,
Ela preparou tudo. Quando Jacó foi lá levar o guisado para o pai, o Isaac, coitado, que já estava muito velho e já não enxergava mais, e mal ouvia direito, ele disse assim: a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. E o Isaac perguntou: és tu mesmo, meu filho Esaú? E Jacó respondeu: eu sou. Mentiu. Agora eu te pergunto, ele precisava fazer isso? Precisava fazer isso? Ele já não tinha comprado a primogenitura lá atrás? Ele não precisava enganar o seu pai para receber a bênção, até porque a primogenitura já era dele, por direito de compra. Ele fez uma negociação, e quando ele disse para Esaú: jura, e Esaú jurou. Sabe o que é um juramento? É um pacto irrevogável, é um compromisso que não pode ser desmanchado, desfeito. É uma palavra que você declara e não pode mais voltar atrás. Esaú não podia voltar atrás. Pela lei ele não podia voltar atrás. Pela regra de Deus ele não podia voltar atrás. Então a primogenitura já era do Jacó, ele não precisava enganar ninguém. Olha para a pessoa que está do teu lado, vamos aprender isso em nome de Jesus. Fala assim: o que Deus tem preparado para você vai ser entregue nas tuas mãos. Você não precisa enganar ninguém. No tempo certo Deus vai te entregar isso. A palavra de Deus diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado por Deus. O tempo de Deus te honrar, o tempo de Deus te exaltar, o tempo de Deus abrir as portas para você, o tempo de Deus curar as tuas enfermidades, o tempo de Deus restaurar o teu casamento, o tempo de Deus renovar a tua vida, o tempo de Deus salvar a tua família vai chegar, e você não precisa mentir para alcançar isso, porque já está reservado por Deus para você. Diga glória a Deus. Então a gente aprende aqui que nós não precisamos usar de mentira para alcançar aquilo que Deus nos deu. Ele já nos deu. Ele já nos deu. Tem um versículo lá no Evangelho onde Jesus fala assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus aqui? Levante a mão. Então você tem a vida eterna. Interessante, não é? Ele não disse terá a vida eterna, ele falou tem. É no presente. Já é seu. Já está com você. Você não precisa enganar ninguém para ser salvo, porque você já tem a salvação dada por Jesus desde o dia em que você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desde o dia que você creu que Ele é o teu Redentor. Desde o dia que você creu que Ele é o teu Salvador. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Não precisa enganar ninguém. Após o Jacó ter enganado o pai dele, e o irmão também, Esaú também foi enganado. Ele foi caçar, quando ele voltou: está aqui meu pai, o guisado. Está aqui o guisado que o Senhor me pediu. Eis-me aqui para receber a tua bênção. Aí o Isaac disse: eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Eu até desconfiei, mas quando eu pedi para o teu irmão se aproximar de mim, para eu pegar nele, eu peguei nele e vi que as mãos eram iguais à sua. Meu filho, Jacó, teu irmão, já levou a bênção. E Esaú ficou furioso. Furioso. E Jacó vai fugir. Se você ler aí capítulo 28, vamos pular lá para o capítulo 28. Após ter enganado Esaú, Jacó fugiu. E ele fugiu apenas com um cajado na mão e um pouco de azeite dentro de uma bolsa de couro. Viajou uma distância de aproximadamente 800 quilômetros até Harã, onde vivia o seu tio chamado Labão, irmão de sua mãe.
Dependendo das condições de viagem, eu fiz um cálculo no Google Maps. Todo mundo pode fazer esse cálculo, é só você colocar mais ou menos uma distância de 800 quilômetros e o Google Maps vai te dar lá a projeção de quantos dias mais ou menos você vai precisar. Segundo o Google Maps, para percorrer a pé uma distância de 800 quilômetros, uma pessoa comum levaria entre 1 e 2 meses. Entre 1 e 2 meses. Então Jacó, vamos imaginar aí, vamos pegar a média, tá? Ele vai passar cerca de 45 dias no meio do deserto, caminhando, naquele lugar inóspito, sem ter certeza se haveria alguma fonte de água ali para ele beber. Não vai ser uma viagem pequena, rápida, não vai ser um trajeto curto. Ele vai ter de viajar cerca de 45 dias, a pé. A Bíblia não diz que ele levou um jumento, que ele levou um camelo. Ele foi a pé, pelo meio do deserto, para chegar na casa do seu tio Labão, que morava do outro lado. Jacó vai enfrentar os perigos do deserto. Ele vai enfrentar o risco de ser assaltado pelos beduínos. Ele vai enfrentar o risco de ser picado por um escorpião. Mas ele vai, por quê? Porque ele não tem outra escolha. Ele se apropriou de uma coisa que já era dele, mas de uma forma ilícita, não legal. E agora ele vai ter de pagar por aquilo que ele fez. Ele está no meio do deserto e de repente escurece. E ele não consegue mais enxergar nada. Olha o que diz o capítulo 28 e versículo de número 11. Eu estou em Gênesis, tá? Lá no primeiro capítulo que a gente começou a leitura. Capítulo 28 e versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele vai ter uma visão agora. E naquela visão ele viu uma escada, cujo topo tocava no céu. E observe a ordem. No versículo de número 12 está escrito: e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Prestou atenção? Ou não? O que você está notando aqui de diferente? Anjo não é um ser celestial? E os seres celestiais não habitam nas alturas com Deus? Sim ou não? Então qual seria o correto? Anjos que desciam e subiam. Não seria isso a forma correta? Será que quem traduziu a Bíblia para o português inverteu a ordem? Não, não inverteu a ordem. Foi exatamente isso que o Jacó viu. Jacó estava andando naquele deserto e ele não sabia, mas os anjos de Deus estavam cercando ele. Os anjos do Senhor estavam acampados ao seu redor. Por isso que na visão ele não vê anjos descendo e subindo. Até a letra do louvor diz: tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo. Até o louvor diz. Até o louvor inverte a ordem, teoricamente falando. Teoricamente falando, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando Jacó tem aquela visão, ele vê os anjos subindo. Mas por que os anjos estão subindo? Porque eles estão levando todos os problemas, todas as aflições,
todas as angústias, todas as tristezas, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as situações difíceis que Jacó está enfrentando na sua vida, eles estão levando tudo para Deus. E quando Jacó, naquela mesma visão, naquele mesmo sonho, vê os anjos descendo, eles estão descendo para trazer a resposta que ele pediu, eles estão trazendo a bênção que ele pediu, eles estão trazendo o cumprimento da promessa que Deus fez. Então eu quero que você faça isso agora. Você não é o Jacó e eu também não sou. Mas eu creio que tanto você como eu podemos dizer que Deus está neste lugar. Porque aonde houverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles, diz o Senhor. Eu quero que você por um momento feche os olhos, por um momento. É rápido. E eu quero que você visualize esta escada. Tem uma escada aqui neste lugar agora, e o topo desta escada vai até o céu. E lá no topo da escada está o próprio Deus de braços abertos. E Ele está dizendo para você, está dizendo para mim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está vendo que os anjos estão subindo. Sabe por que eles estão subindo? Porque eles estão levando todas as tuas lutas, todas as tuas dificuldades, todos os teus problemas, todas as tuas dores, todas as tuas angústias, todas as tuas aflições. Eles estão levando tudo isso para Deus. E agora você está vendo os anjos descendo. Eles estão descendo para te dizer: a tua oração foi ouvida, o teu clamor foi atendido. Deus está dizendo: eu decidi abrir para você todas as portas que estavam fechadas. Oh glória! Vamos aplaudir a Ele, vamos aplaudir mais. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão aí, cutuca ele, fala assim: tem uma escada de Deus aqui neste lugar. Uma escada invisível que você não vê com os olhos carnais. Mas se você abrir os teus olhos espirituais, você vai entender que Deus está te ouvindo. Deus está vendo a tua luta. Deus está vendo a tua dor. Deus conhece o teu histórico de vida. Ele sabe o quanto você sofreu para chegar até aqui. Ele sabe o quanto você padeceu para chegar até aqui. Ele sabe o quanto você foi humilhado para chegar até aqui. Ele sabe que não é fácil estar no deserto como você está, mas Ele está dizendo para você: você está no deserto, mas eu estou contigo. E olha o que Deus vai falar aqui no versículo de número 15. Deus vai dizer assim, aliás, começa no 13, desculpe. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse o Senhor: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. O que Deus está falando para ele? Não se preocupe, você não vai ficar desabrigado. Eu vou te dar esta terra onde você está será tua. Não se preocupe. É como se Deus estivesse falando assim: fique calmo, Jacó, porque daqui eu estou tomando conta de tudo. Você pode dizer isso para a pessoa do teu lado? Fala: fique calmo. Fala aí: fique calma. Fala: o teu Deus está tomando conta de tudo. De tudo. Você está pensando: o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar aquela dívida, meu Deus? Como é que eu vou pagar o meu aluguel esse mês? Como é que eu vou quitar aquela dívida? Como é que eu vou comprar o alimento? Como é que eu vou me vestir? Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou resolver aquele problema? Deus está falando: fique calmo. Fique calma. Eu estou tomando conta de tudo. Está recebendo aí? Versículo 14, acompanha aí. Não foi só isso que Deus falou não, olha o versículo 14. E a tua semente será como o pó da terra,
e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Mas a parte mais forte é essa aqui, versículo de número 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito tudo quanto te tenho dito. Deus está falando que não vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Você pode estar num deserto terrível. Você pode estar passando por uma situação extremamente difícil, e você não consegue ver saída. Você não vê solução. Você não enxerga um meio de você resolver os seus problemas. A crise te cercou. O inimigo te cercou, os adversários te cercaram, e você está se sentindo só. Mas Deus lá do céu, lá do alto, Ele está olhando para você aqui na terra, e Ele está te dizendo: eis que estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei, até que haja feito tudo quanto te tenho dito. Não vamos esquecer que nós estamos debaixo de uma palavra profética. Qual é a palavra profética para 2021? O ano profético da restituição. Deus está falando para você nesta manhã: eu não me esqueci daquilo que eu te prometi. Eu ainda vou te restituir. Eu ainda vou colocar de volta nas tuas mãos aquilo que tiraram de você. Toma posse. Toma posse, porque muitos de nós aqui já fomos Jacó. E muitos aqui são Jacó. Foram desprivilegiados desde o ventre. Tudo que a Rebeca comia, a maior parte dos nutrientes, quem é que absorvia, quem é que aproveitava? O Esaú. E o Jacó passava fome dentro do ventre. Desde o ventre Jacó já passava dificuldade. Desde o ventre. Foi por causa da fome que ele passou no ventre. Foi por causa da falta de nutrição que ele não teve lá no ventre, que ele saiu depois. Mas você percebeu que é justamente por causa da fome que ele vai recuperar aquilo que no ventre ele perdeu? Um dia o irmão chega para ele e vai falar assim para ele: ô Jacó, me dá logo esse guisado para que eu coma antes que eu morra de fome. Foi com a fome que ele perdeu, e agora é com a fome que ele vai ganhar. Mas não com a dele, com a do irmão. E Deus vai cumprir tudo o que prometeu para Jacó, e ele não vai se esquecer de nada do que prometeu. No versículo 16, eu quero que você veja aí, o versículo 16 diz: acordado pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Deus está abrindo uma porta para você nesta manhã, mas não é uma porta qualquer. Não é essas portinhas aí que você diz: ah, eu quero que Deus abra aquela porta ali. Ele está te abrindo a porta do céu. Imagina, quando Deus abre a porta do céu, é porque Ele quer revelar algo muito grande para você. É porque Ele quer entregar algo muito grande para você. Eu não imagino a porta do céu uma porta pequenininha, é uma porta grande. É uma porta grande. Porque o Deus que nós servimos é um Deus grande. Seria incompatível um Deus grande e uma porta pequenininha, concorda?
Deus está te abrindo uma grande porta nesta manhã. Recebe isso em nome de Jesus. Eu não sei para quem é esta palavra, eu não sei com quem Deus está falando aqui nesta manhã, mas Ele está mandando eu repetir isso, eu vou repetir. Ele está te abrindo uma grande porta nesta manhã. Recebe em nome de Jesus, porque toda humilhação, toda rejeição, toda vergonha que você passou e todo sofrimento que você teve de passar na vida serão recompensados quando Deus te abrir esta grande porta em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Lá no versículo 18, gente. Por que eu pedi para você ficar de pé? Porque eu vou terminar. No versículo 18 diz: levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. A partir deste momento ele faz um voto, é um compromisso. Ao contrário do que nós podemos imaginar, o voto de Jacó não era uma barganha com Deus, mas uma declaração de que ele realmente confiava nele. Amém? Jacó fez um voto com o objetivo de conhecer o Deus Todo-Poderoso e ver se cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. O que Deus prometeu através daquele sonho, Jacó vai ver se cumprindo. A jornada que Jacó trilharia seria uma jornada muito longa ainda, mas ele não queria sair dali sem a presença de Deus. Por isso que ele diz: se o Senhor for comigo. Amém? Ele não quer continuar caminhando sem ter a certeza de que a presença de Deus está com ele. Por isso que ele disse: se o Senhor for comigo. Você pode falar assim para Deus? Levanta a mão assim para Ele e fala: Senhor, eu não vou a lugar algum. Fala: eu não vou a lugar nenhum sem a tua presença. Fala: eu só vou se o Senhor for comigo. É isso que ele está dizendo. Onde Jacó estava mesmo? No deserto. No meio do deserto. Ele precisava continuar aquela viagem. Precisava ou não precisava? Preciso continuar caminhando, eu preciso chegar na casa do meu tio Labão, mas eu só vou dar mais um passo se o Senhor for comigo. A partir daqui, eu não vou fazer nada sozinho, só farei se o Senhor for comigo. Então, a primeira coisa que Jacó está pedindo, a presença de Deus. Sabe qual é o segredo para Deus abrir as portas para você? É você pedir sempre para Ele a presença dEle na sua vida. Quando você tem a presença de Deus, não tem porta fechada que permaneça fechada. Porque diz a palavra que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando a presença de Deus está contigo, as portas fechadas se abrem. E depois ele disse o quê? E me guardar nesta viagem que faço. Olha aí, o que ele está dizendo? Eu quero a tua proteção. Quando você diz: me guarda, Senhor, não é isso que você está pedindo? Proteção. Me protege. Me protege, porque eu não sei dos perigos que eu ainda vou enfrentar até chegar na casa do meu tio, do Labão. Então, a partir de agora, eu só vou continuar se eu tiver a certeza de que eu tenho a tua proteção. Então, a primeira coisa, quer ver Deus abrindo portas na sua vida?
Então peça a presença de Deus. Não faça nada sem a presença de Deus. Segundo, não faça nada sem ter a certeza de que a proteção de Deus está sobre você. Você precisa da proteção de Deus, para que nada de mal te aconteça, para que o inimigo não venha usurpar aquilo que Deus te deu. E aí no versículo de número 20 ainda, ele vai dizer assim: e me der pão para comer e vestes para vestir. O que ele vai pedir? Provisão. Eu te pergunto, tem pão no deserto? Fala uma loja famosa de roupa aí. Tem Riachuelo no deserto? Tem C&A no deserto? Loja Zener? Ele quer roupa, ele quer veste, ele quer provisão. Porque ele não vai sobreviver sem a provisão de Deus. Ninguém sobrevive sem a provisão de Deus na sua vida. Entenda isso. A gente só consegue prevalecer neste mundo quando a gente tem do nosso lado a provisão de Deus. Alguém aqui lembra do Salmos 23? É a oração de um homem clamando por provisão, reconhecendo que o seu provedor é Deus. Ele começa dizendo o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ali ele invoca Yahvé Jiré, que quer dizer Deus provedor. Nada me faltará. Eu vou pedir para você profetizar isso na vida de quem está perto de você. Fala isso para ela: nada te faltará. Fala, pode se preparar, porque você vai viver dias de provisão. Amém? Por isso que eu falei para você no começo desta mensagem: diga para quem está do teu lado, esta semana vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque você vai viver dias de provisão. Se prepare para isso. E aí a última coisa que Jacó vai dizer para Deus aí no versículo de número 21: e eu em paz tornar a casa de meu pai. Olha o que ele está dizendo, gente. E eu em paz tornar a casa de meu pai. O que ele quer? Ele quer retornar ao seu ambiente familiar. Algo que ele perdeu por ter enganado, por ter mentido, por ter tentado levar vantagem em cima dos outros. O que Jacó está pedindo para Deus agora é bênção familiar. Bênção familiar. Eu quero estar bem com meu pai, eu quero estar bem com meu irmão, eu quero estar bem com a minha mãe. Bênção familiar. Observou aqui que Jacó fez 4 pedidos para Deus? Quem observou isso? Quais foram os 4 pedidos? Resumindo: presença de Deus. Segundo, provisão de Deus. Terceiro, proteção de Deus. E quarto, bênção familiar. Ele quer estas 4 coisas. Quantos aqui querem estas 4 coisas também? Então diga assim: eu quero, Senhor, a tua presença, a tua proteção, a tua provisão e a bênção familiar. Quem quer? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele vai te dar. Ele vai te dar. Hoje você não sai daqui sem estas 4 coisas. Sem estas 4 coisas. O principal pedido que Jacó fez para Deus, dentre esses 4, qual é? O principal. Eu digo principal no sentido de o mais importante. O que é mais importante do que a bênção familiar? O que é mais importante do que a provisão de Deus? O que é mais importante que a proteção de Deus? É a presença dEle. Então, primeiro ele quer a presença de Deus. Veja, Jacó foi inteligentíssimo naquela hora, foi muito sábio.
Você está percebendo que Jacó está colocando a presença de Deus na frente? Tem gente que não é assim não. Tem gente que chega na igreja e diz para Deus: Senhor, eu quero dinheiro para pagar minha dívida. Mas se a pessoa dissesse assim: Senhor, eu quero tanto a tua presença. Sabe o que eu aprendi? Demorei, mas aprendi. Que tudo que você precisa está na presença de Deus. Então, quando você pede a presença de Deus, tudo que você precisa vem junto com ela. Vamos resumir isso? Fala assim: a presença de Deus é um pacote completo. Amém? Vem tudo. Eu te pergunto, tem proteção na presença de Deus? Tem provisão na presença de Deus? Tem cura na presença de Deus? Tem alegria na presença de Deus? Tem salvação na presença de Deus? Peça a presença de Deus. E tudo que você precisa de mais virá junto com ela. Eu quero fazer uma oração por você e com você. Mas antes de fazer essa oração, eu preciso fazer essa pergunta. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta agora. Uma vez Jesus falou assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Que os homens aqui na terra precisam confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Se não houver esta confissão, não haverá salvação para tal pessoa. Então você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, senão não haverá salvação. Então, quantos aqui ainda não entregaram a sua vida para Jesus e querem recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão direita junto comigo que eu vou orar por você. Você que quer isso, levante a sua mão. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. E eu não quero orar só por você que está entregando a vida para Jesus. Eu quero orar por você que por alguma razão, por algum motivo, você enfraqueceu na fé. A gente sabe que a nossa fé é bombardeada todos os dias, não só pelas más notícias, mas também pelas más companhias. Tem gente que parece que está do teu lado, mas na verdade não está, está contra você. E as pessoas negativas, elas enfraquecem a nossa fé, elas nos tiram da presença de Deus. Então, se você está se sentindo fraco, fraca na fé, e quer ser fortalecido, fortalecida, eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui na frente comigo, que a gente vai orar. Nós vamos orar juntos. Pode vir, não tenha vergonha não. Isso é muito mais comum do que você imagina. Você que está recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui para frente também. Eu vou pedir para a igreja aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Sabe por que nós estamos aplaudindo? Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. É na hora do reconhecimento da nossa fraqueza que nós revelamos a nossa humildade. A verdadeira humildade está nisso, em você reconhecer a sua fraqueza. Reconhecer que você não é um super-homem, que você não é uma mulher maravilha, que você não é uma pessoa intocável. Você é uma pessoa comum, como qualquer outra. Sofre, chora, sente tristeza, mas reconhece que depende de Deus. É isso que faz a diferença. Então eu vou orar por você. Pastor, eu estou afastado, estou afastada, quero me reconciliar com Jesus. Vem aqui para frente. Se você estiver afastado e quiser se reconciliar com Jesus, vem para cá também. Vem para cá. E eu vou chamar aqui você que, como Jacó, está precisando de uma resposta de Deus. Quantos estão precisando de uma resposta de Deus, venham aqui para frente também. Pode vir, pode vir.
Eu vou pedir para vocês chegarem mais perto do altar. Vocês que estão aqui na frente, chega mais perto do altar, para dar espaço das pessoas virem atrás. E aí eu vou pedir para você que pode ajoelhar, fazer isso comigo aqui. Você vai se ajoelhar. Dobre os teus joelhos. Feche os teus olhos. Coloque a mão direita sobre o local do seu coração e diga comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, neste momento, diante do teu altar, diante da tua presença, reconhecendo que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e reconhecendo que só Jesus tem o poder para fortalecer a minha fé, renovar o meu ânimo e me ajudar a seguir em frente, sem se desviar do seu caminho e da sua vontade. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões e pelas minhas iniquidades, e te suplico, me ajuda, meu Deus, para que nunca mais eu me afaste da tua presença. Em nome de Jesus, assim seja feito. Agora pense em Deus, que nós vamos orar por você. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, uma vez o Senhor disse que maior alegria haverá entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Aqui, diante do teu altar, estão pessoas que se rendem a Jesus, estão pessoas que se reconciliam com Jesus, e estão pessoas que precisam ser fortalecidas na fé. Então, estende a tua mão poderosa agora sobre a vida de cada pessoa que está neste lugar. Levante a fé desta pessoa, dá ânimo para ela. Tira todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia, toda a aflição que está no coração deste homem e que está no coração desta mulher, e livra esta pessoa a partir de agora de toda coisa ruim, de toda notícia ruim, de todo perigo, de toda ameaça, de toda adversidade, e faça com que a tua bênção se instale na vida deste servo e desta serva a partir de hoje, para nunca mais sair. Nós te pedimos isso, meu Deus, e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, vamos ficar de pé.